Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificai meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de sábado, esse sábado está em Lucas 10, 17 a 24. Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Veja, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegre, porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fique alegre, porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Nessa hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque colocaste essas coisas, escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus voltou-se para os discípulos. Ele disse, em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês vê, porque eu digo a vocês, muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus foram enviados para pregar o Evangelho. E eles foram bem recebidos pelo povo. E ficaram muito felizes, alegres, contentes, porque foram bem recebidos. Mas não foi sempre assim. A Igreja de Jesus Cristo, ela começou a sofrer lá do começo já, no meio dos 12 discípulos, dos apóstolos. A igreja primitiva sempre sofreu perseguição. Então, provado que foram mortos, todos os apóstolos morreram no fio da espada por causa das perseguições, das rejeições. E esses discípulos ficaram alegres, lógico, porque foram bem recebidos. Quem não quer ser bem recebido, né, onde chega? Parece que eles nem sabiam o que ia acontecer depois com eles, né? As perseguições estavam ali presente, a igreja, que a igreja nunca foi bem aceita pelo povo, pelos pagãos, né? A igreja só foi aceita por aqueles que reconheceram Jesus como Deus e aceitaram o Evangelho de Jesus e transformaram as vidas através do Evangelho. A partir desse momento, essa pessoa que antes perseguia passou a ser um cristão, que nem São Paulo, né? Paulo, que era trevas, se transformou em luz. E de perseguidor passou a ser até perseguido, porque ele começou a pregar o contrário. E desagradou ao rei, desagradou ao imperador, né? O pessoal lá
o meio dele, né, que ele trabalhava com no império, e era uma pessoa muito importante, tinha carta branca do imperador para matar cristão, e ele fazia como mandava. De repente, São Paulo se encontrou com Jesus, né, aquela história toda lá, aquela luz que ele viu, e ele não teve mais como voltar atrás, se tornou um cristão, através da transformação de vida. E é assim que a igreja cresce, meus queridos irmãos e irmãs. É através da conversão de cada um de nós. Se a gente ficar aí ouvindo a palavra, ouve hoje, ouve amanhã, ouve depois, e continua como sempre, não muda de vida, que vantagem tem? A gente tem que ouvir a palavra, botar em prática, entender e botar em prática. Senão essa mensagem não cresce. O Evangelho, o reino de Deus não cresce. Só cresce com a conversão de cada um de nós. Ser meros ouvintes da palavra, só ouvir, admirar e deixa assim mesmo, não quero me comprometer. Isso não vale nada, não serve para nada. O canal Servidores do Reino cresce porque ele cresce porque vocês ouvem a palavra que é proclamada por mim aqui e vocês botam em prática essa palavra. Vocês mandam para outras pessoas, se outras pessoas entendem, começa a falar para outras pessoas, começa até a evangelizar, começa a mudar. É através da pregação da palavra que a gente muda. Sem a pregação da palavra, não tem como mudar. Da palavra verdadeira, né? Porque tem muita gente pregando o evangelho aí, um evangelho superficial, que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Água com açúcar não alimenta ninguém, né? Tem que pregar o evangelho dentro da verdade, como ele é. Como Jesus mandou. Tenta pregar o evangelho água com açúcar, porque água com açúcar não alimenta ninguém. Tem que ser um alimento sólido. O evangelho tem que ser bem pregado, tem que ser dentro da verdade. Você não pode negar a verdade. Você não pode ser omisso. Os omissos não entram no reino dos céus, certo? Saiba disso. Os omissos não entram no reino dos céus. Então, quando você ouve, você passa para outro. Você evangeliza o outro. Porque quando você ouve esse evangelho e você partilha com outras pessoas, você está evangelizando. Sempre gosto de dizer, vocês têm os mesmos méritos que eu, que qualquer outro que evangeliza pelas redes sociais. Você faz com que o reino de Deus cresça, com que essa palavra seja espalhada por aí. E Jesus vai ser anunciado por você e por mim, através da nossa palavra, através da nossa pregação. E é assim que Deus quer que seja. Você não pode ficar omisso a receber o talento de Deus e enterrou o talento. Isso é grave, viu? Não enterra o talento, não. Se você ouve essa palavra, transmita para outras pessoas. Você partilhe com seus familiares. Está até precisando de uma boa palavra do Evangelho. Jesus, ele deixou o Evangelho para ser anunciado. Ele começou a igreja com 12 discípulos, 12 apóstolos. Depois aqueles apóstolos pegaram mais discípulos e foram enviando 70 discípulos. Eles se alegraram com aquela... O povo receberam bem. É bom, né? Quando a gente pega um grupo de oração e sai para uma comunidade bem recebida, até cafezinho sai, viu? Que bom. Mas quando você prega a palavra como deve ser pregada, você vê que tem gente que faz bico grande. Não dá. Uma vez eu fui para uma comunidade pregar o Evangelho. O tema do Evangelho era libertação.
das obras das trevas. Aí eu falei sobre as novelas, as novelas, somente daquela emissora grande, né, que atinge o Brasil inteiro, que o povo já gosta, faz apologia, a tudo quanto é ruim, a tudo aquilo que a palavra de Deus repudia, tudo que aquela emissora faz, essas novelas, ela é a catequese de Satanás. Meus irmãos, você que é cristão, católico batizado, pelo amor de Deus, não coloque seu filho diante dessa desgraça, dessas novelas. Elas é a doutrina de Satanás para te destruir, você e a sua família, o seu casamento, porque ela só prega tudo aquilo que é contrário aos princípios cristãos. Casamento de mesmo pares, separação, casa de novo, separe casa, pelo amor de Deus. Quanto o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diz que quem casar na igreja, casamento validamente na igreja separada, não pode casar mais com ninguém. Veja como é difícil. E esse pessoal fica fazendo apologia ao pecado mortal que leva para o inferno. Não tenha dúvida disso. Não fique aí se separando da sua família, pensando que vai poder se casar de novo e não pode se casar mais. Não pode. Casou na igreja, não casa mais. Quando é validamente, casamento válido, não se casa mais. Agora, existe casamentos de igreja que pode anular. Não teve sacramento. Teve aquela cerimônia ali, mas não foi válida. Pode anular. Tem uns pontos que anula. Pontos assim, por exemplo, antigamente que existia muito casamento forçado, né? O cara desonrava a moça e tinha que casar. Aí o mundo entrou na devassidão e começaram aí a achar normal essas coisas e não tiveram mais. Apesar que casamento forçado também não é certo. Se a igreja souber que é forçado, está forçando, não casa também. Porque fazem da maneira, naquele tempo era escondido. Não diziam nada, não tinha cursinho de casamento, não tinha nada, era tudo aí na doida. Então, era difícil. É um ponto, o casamento forçado é um ponto para anular o seu matrimônio que não teve sacramento. Ou você se casa com uma pessoa interessada em riqueza, para sair da casa de seu pai, vai ficar livre da casa do seu pai, vai se casa sem querer, sem gostar da pessoa, só para sair da casa do pai. Esse também é falso, casamento falso. Ou você se casa com uma pessoa, a pessoa te engana, às vezes tem outra, tem um filho com outra, também é ponto para anular. Tem muitos pontos que anulam o sacramento, um casamento. Sacramento não teve sacramento. A cerimônia, né? Você faz uma verdadeira. Isso existe na igreja. Muita gente não sabe disso, mas existe. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele é muito rígido. Para viver o Evangelho tem que ser cristão de verdade, senão não vive não. Se você é um cristão de verdade, pode ter certeza que você vai ganhar o reino dos céus. Se não for, não ganha, porque o Evangelho de Jesus Cristo é muito radical, muito rígido. Essa coisa de onde a gente está dizendo aí que porque mudou, não muda não. O Evangelho não se adapta ao mundo não. Se o mundo quiser ser salvo, se adapta ao Evangelho. O Evangelho não se adapta a este mundo, tenha certeza disso. Então vai ser assim como era 2000 anos atrás. Casou, se não tem sacramento, pode anular. Se for como eu estou dizendo, né? Tem esses pontos que você pode anular, pode. Se não pode, meu irmão, não separe não. Se separar, não casa mais não. Não pode se casar mais. Vai viver, se você quiser arrumar uma mulher, vai viver amigada. Casamento de civil é só um contrato para herança de bens, essas coisas. Não tem sacramento. O sacramento é da igreja. Jesus deixou bem claro.
Então, é assim. Por isso que o Evangelho é difícil para se viver ele. Tem que ser cristão, tem que se converter. Tem que abrir o coração para Deus e viver de acordo com ele. Senão, não adianta. Ou é ou não é. Você não pode ser meia sola, cristão, meia lua. Tem que ser tudo, 100%. Nosso Deus é um Deus ciumento. Ele quer nós tudo. Pé a cabeça. Então não adianta querer ser um cristão falso, que não vive de acordo com a lei de Deus. Deus abençoe nós. Dê sabedoria. O Espírito Santo ilumine a cada um de nós para a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Que é assim que Deus quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.